Estamos aí no fim do carnaval, muita gente já se preparando para encerrar os festejos e muita gente também aproveitando os últimos momentos de folia para poder ir para os bloquinhos, curtir mesmo esse período de carnaval, até porque muitas vezes esse período se estende, para o pós-carnaval, tem muita gente que faz aí a ressaca do carnaval e por isso as dicas sobre como se cuidar da saúde, da alimentação, da hidratação nessa época é fundamental. Aqui comigo está a nutricionista Liz Marinho, ela que também vai falar sobre esse assunto da alimentação durante o carnaval e principalmente pós-carnaval. Liz, muito bom dia, obrigada pela sua participação aqui no CBN Maceió. E a primeira pergunta assim para se fazer é que é unanimidade sobre manter a hidratação nessa época, principalmente pelo calor, Verão a gente tende a suar mais e a hidratação é fundamental nesse momento, não é isso? Bom dia, Camila, agradeço pela oportunidade. Então, sobre essa hidratação, é a dica mais clichê de todas, que é beber bastante água. Então, nesse período a gente sua muito e, além disso, a maioria das pessoas também faz uso de bebidas alcoólicas, que provoca a desidratação. Então, para a gente evitar isso, o ideal seria estar com a garrafinha de água para aproveitar o carnaval e intercalar a ingestão da bebida alcoólica com a ingestão de água. E a gente também pode utilizar a dica da água de coco, que é um isotônico natural, para a gente repor os nossos eletrólitos, os sais minerais que a gente vai perdendo quando está desidratando. Então aí esse uso de isotônicos, principalmente os naturais, eles são os mais recomendados. Isso. A gente pode fazer uso de alguns isotônicos industrializados, mas dá preferência sempre para os mais naturais, como a água de coco e pode ser também aquele sorinho caseiro que a gente geralmente faz, que é com a água, o açúcar e o sal. E esses corantes, assim, que você fala, não é tão recomendado nesses industrializados por conta dessa questão mesmo de corante? É melhor preferir pelo natural, então? Isso, é melhor os naturais sempre, As opções industrializadas estão aí para nos ajudar quando a gente não tem muitas opções, mas sempre preferir o mais natural. E Liz, qual é o melhor momento para tomar esse isotônico? Antes da festa, durante a festa, num pós-festa para repor as energias? Qual é o melhor momento? Pode ser durante a festa, dependendo do quanto a gente já tem suado, dependendo do quanto a gente já gastou de energia, e pode ser também no pós-festa. Vai depender muito do seu dia a dia, se você vai sair num bloquinho, vai ser ao ar livre, com sol, enfim, vai depender muito da sua rotina no carnaval. E é importante também não confundir esse uso do isotônico com remédio, Muita gente pensa, tem inclusive várias marcas que usam desse isotônico para tomar depois da festa como se fosse um remédio. É também bom evitar para não, vamos dizer assim, sobrecarregar, E não também achar que se tomar um remédio tá tomando isotônico, são coisas diferentes. Isso, Esse remédio ele não vai ser milagroso. A gente tem que apelar para alternativas mais saudáveis no nosso dia a dia, porque a gente se preocupa com tanta coisa, já se preocupa com mala, com tudo que a gente tem que levar, com todas as roupas, todos os acessórios, e a gente esquece que o nosso corpo também precisa ser cuidado. Então, os remédios não são milagrosos, mas eles são uma alternativa para a gente evitar maiores ressacas, vamos dizer assim. E nesses momentos de folia, quais são os melhores alimentos para os momentos de festa? Até porque muita gente está em bloquinho, Então termina não se alimentando tão bem. Quais são os melhores, mais recomendados para manter a hidratação, para manter também a saúde, se manter alimentado? Então, a gente não pode esquecer do nosso consumo de frutas e de verduras, que além delas possuírem os nutrientes, elas vão também ajudar no funcionamento intestinal, Essas fibras vão ajudar ao nosso intestino para que ele não deixe de funcionar nesses dias. E até porque essa também é uma forma de desintoxicação do nosso corpo. Então, as frutas, além de elas terem esse poder de hidratação, a gente pode utilizar também nessa questão de melancia, melão, laranja, que possuem mais água, e aí vai facilitar. E a outra dica é evitar o consumo de alimentos fontes de gordura, porque eles têm uma digestão um pouco mais lenta, e aí junta com o calor, e aí a gente pode acarretar enjoos, diarreia, má digestão, enfim. Então, prestar atenção direitinho no que é que a gente está comendo. Hoje em dia a gente tem muitas opções saudáveis para carregar industrializadas, Então, são vários chipzinhos, algumas oleaginosas, uma barrinha de cereal. Isso aí ainda é muito melhor do que a gente arriscar comer qualquer coisa na rua. Até porque a gente não sabe como foi a manipulação daquele alimento, quanto tempo ele está ali exposto, Exemplo desses churrasquinhos aí que a gente vê por aí.
Eles ficam muito tempo ali e às vezes fica colocando o cru em cima do cozido. Enfim, isso aí é um perigo, né? A gente não sabe como foi essa manipulação, nem se houve a contaminação. Então, para evitar que o seu carnaval estrague, o ideal seria ter essas opções de lanche mesmo com você, que sejam mais práticas para você levar e que nutram você de alguma forma, sem você passar fome no meio da rua. É importante também fazer essa refeição antes, né, de ir pro bloquinho, mas principalmente também depois, né, porque muita gente já tá cansada e depois eu como, então eu vou comer qualquer besteira. Essa alimentação pós-bloquinho também é muito importante, né? Isso, é muito importante que a gente faça essa alimentação, pelo menos 2 ou 3 refeições por dia. E aí, porque a gente gasta muita energia andando, pulando, se divertindo, e aí saciando só com essas coisinhas de rua não é o suficiente. O ideal seria que a gente fizesse um café da manhã bem reforçado, com frutas, pode ser fruta, iogurte, proteína, aí pode ser carne vermelha, frango, ovo, carboidratos, que a gente tem muitas opções, cuscuz, inhame, batata doce, macaxeira, pão, tapioca, enfim, são muitas opções pra gente escolher. E um almoço de preferência reforçado também com o tradicional arroz e feijão, um macarrão, carnes, verduras. Tudo isso vai evitar que junto da desidratação faça você passar mal e não consiga aproveitar o seu carnaval. Liz, e também a gente fala sobre essa questão das refeições. Muita gente pula as refeições, não faz ela corretamente, ou só toma café da manhã e o resto do dia fica aí só beliscando. Quais são os riscos da gente não se alimentar de forma correta nesse momento aí de festa que a gente não está preocupado mesmo com a saúde do nosso corpo? Então, né, isso aí já é meio óbvio, a gente vai ficar fraco, a gente não vai conseguir aproveitar bem, a gente não vai ter a energia o suficiente. E aqui eu faço até um alerta sobre isso, que a gente precisa respeitar o nosso corpo. Nessa questão de descanso, a gente precisa respeitar na hora que ele tiver fome, que você precisa se alimentar. E nessa questão de não respeitar o corpo, às vezes a gente até fica querendo dormir muito tarde, querendo aproveitar a folia, acorda cedo para aproveitar o dia seguinte, e aí a gente esquece que o nosso corpo ele precisa de descanso também. Então, claro que no outro dia o seu corpo vai estar um pouco mais cansado, é normal, é uma consequência da noite que você não dormiu bem. Então, eu tenho visto muitas pessoas fazendo uso de energético, e é um uso exagerado. Então, devido a essa alta concentração de cafeína, de estimulantes que eles têm, eles podem causar tontura, taquicardia, pressão alta, dor de cabeça, tremores. Então, é importante que a gente respeite o nosso corpo no momento que ele precisa descansar e se alimentar, para a gente não descontar nesses energéticos, esses estimulantes e cafeína, que além de existir só no café, tem também nos refrigerantes, nos chás. Então, ter cuidado para a gente não causar problemas piores, né? A alimentação se inclui nisso aí. Então, o sono ele é um aliado perfeito para a alimentação nesse período também do carnaval, como em todos os momentos da nossa vida. Isso, com certeza. A gente precisa descansar, nosso corpo ele precisa dormir. Na verdade, a gente dorme e o corpo continua trabalhando. Então, ele vai fazendo esse detox natural, que o detox a pessoa banalizou esse nome, né? Então, o detox é o que o nosso corpo faz. A gente pode ajudar com algumas frutas, com algumas verduras que possuem antioxidantes e que ajudam nessa limpeza. Mas o corpo, ele é perfeito para fazer isso sozinho. Então, a gente precisa ter esse respeito com o nosso corpo e ter um momento de descanso correto. Liz, você também atende, né? Você é nutricionista clínica. Tem gente procurando você para fazer essas dietas para o carnaval, para secar para o carnaval, ou depois do carnaval vem, pelo amor de Deus, doutora, me ajuda a secar, eu comi demais. Como é essa relação das pessoas? Eu posso chamar até de uma relação tóxica, né, com a comida. Com certeza, sempre tem aqueles engraçadinhos que chegam no nosso consultório e aí querem perder 10 quilos em uma semana. Então, a gente não faz um milagre, depende muito do paciente também, e eles precisam se esforçar e entender que a dieta ela não pode ser uma coisa assim momentânea, ela precisa ser um estilo de vida, é uma qualidade de vida, é uma coisa a longo prazo. Então, não querer nada muito apressado, né? As pessoas hoje em dia são muito ansiosas para isso, para ser muito... querem o resultado naquele exato momento, e não pode ser assim. A gente precisa entender que tudo isso leva um tempo. Então, a gente pode usar algumas estratégias mínimas assim para auxiliar uma questão de secar um pouco mais, de você, da pessoa mesmo, se dedicar àquela dieta para secar um pouco mais, mas que não é uma coisa milagrosa.
Não tem nada de outro mundo, é uma coisa realmente comum de se fazer, estratégias nutricionais para a gente realizar o emagrecimento. E essa é uma pergunta que eu não posso deixar de fazer, que todo mundo tem interesse, né? Como evitar a ressaca ou como curar a ressaca, né? Depois do estrago já feito, depois que a galera exagera na bebida, o que a gente pode fazer no sentido da alimentação, da hidratação, para repor ou até também evitar, né? Que a gente chegue naquele estado tão ruim depois da festa. É a pergunta que não quer calar, né? Para evitar a ressaca, são as coisas que a gente já vem falando aqui, né? Ter uma alimentação reforçada, se hidratar e não exagerar na bebida. Isso aí é o mais óbvio de todos. Então, junção disso daí vai ser muito boa. Mas, pra gente curar a ressaca, caso você tenha no dia seguinte, você procura se alimentar melhor. Mesmo que você sinta aquele enjoo e tal, tente inserir algumas proteínas, alguns carboidratos, para repor o que você não fez no dia anterior. Então, não tem segredo, é realmente você evitar exageros de bebida e reforçar a alimentação e hidratação. E uma pergunta que chega bastante, né? Assim, doutora, como é que a gente pode auxiliar nessa recuperação, não só da ressaca, mas também depois de comer tanta besteira, sair totalmente da dieta, né? Tem algum alimento, assim, alguns alimentos que você pode indicar que vão ajudar nesse momento aí de realmente voltar para a rotina alimentar? Então, para quem já tem alguma dieta prescrita ou já tem uma alimentação balanceada, é voltar à alimentação normal, né? Voltar à rotina de alimentação, de exercícios. E nesses exercícios a gente também deve retomar com cautela, porque o corpo ainda está com os resquícios do carnaval, o seu corpo ainda está um pouco mais cansado, né? Então, reduzir a intensidade dos exercícios nesses primeiros dias, porque a gente não precisa correr atrás do prejuízo, entre aspas, né? Não precisa ser tão intenso. O seu corpo ele vai precisar de um pouco mais de descanso, mas a gente deve respeitar isso e aí logo voltará ao rendimento de antes, né? Rendimento que a gente já tinha antes do carnaval. E aí, para os que acham que o ano na academia só vai começar após o carnaval, eu sinto informar, o carnaval já está acabando, então se programe que a sua vida sedentária também já deveria estar acabando também. Então não temos alimentos específicos que ajudem nisso, mas como eu disse, cada corpo é um corpo, a gente vai ter que ter uma estratégia para cada indivíduo. Então, não tem nada muito específico, mas reforçar fruta, verdura, legumes, hidratação, tudo isso aí faz parte da nossa rotina e deve fazer parte da nossa rotina, né? Um sono bom, de qualidade, com as horas suficientes, uma alimentação balanceada, os exercícios também em dia. Então, é basicamente isso. Para quem treina, né, tem essa rotina de treino, é muito importante, né, se atentar a essa alimentação. E principalmente aqueles que comeram demais no carnaval, não têm essa rotina de treino e agora querem voltar, querem começar, né, de fato. Como é que eles podem se preocupar? Porque a alimentação ela é uma aliada muito importante nessa rotina de treino, né? Muita gente acha que é só treinar, às vezes não rende, às vezes termina ficando fraco, né? Porque não come direito e aí não tem aquela energia para gastar no treino. Como é que funciona essa rotina, essa dinâmica mesmo, alimentação, treino, principalmente nesse pós-carnaval? Então, né, as pessoas elas precisam ter essa consciência de que é uma qualidade de vida, é um estilo de vida que você deve adotar. Então, você procura de preferência um nutricionista, porque só treinar realmente não adianta. Você precisa aliar dieta e treino. E a dieta que eu falo não é uma dieta daquela de restrição, daquelas dietas mirabolantes que a gente vê na internet. Dieta da carne, dieta do ovo, dieta de não sei o quê. A pessoa tem de tudo, né? A gente encontra de tudo. Então, é uma dieta normal, que se adeque à sua rotina, que você respeite isso, os seus gostos, suas vontades, suas culturas. E eu prezo muito por isso, porque não adianta você passar um plano para uma pessoa que... eu não como cenoura. Tá, no seu plano vai ter cenoura de manhã, de tarde, de noite, então a pessoa não vai funcionar dessa forma. Ela precisa seguir o plano alimentar. É por isso que o nutricionista, hoje em dia, é visto tão mal assim por algumas pessoas que não conseguem entender que está apenas com um profissional que não conseguiu adequar a dieta à sua rotina. Então, você realmente precisa encontrar um profissional que lhe agrade, que consiga lhe respeitar nisso, né? Para você montar junto com o profissional o seu plano alimentar e você conseguir seguir.
até para você não ir para uma academia ou fazer algum exercício e de repente passar mal por aí e o povo ficar socorrendo você. Então, balancear essas duas coisas para você conseguir ter um rendimento e você conseguir ganhar sua massa magra, você conseguir emagrecer, você conseguir curar suas doenças. Enfim, a gente tem tratamentos para isso, até para uma remissão, nem uma cura exatamente, mas pelo menos para você se manter em equilíbrio e não estar sofrendo com os sintomas de tais doenças. Liz, tem uma pergunta também muito importante sobre as pessoas que fazem uso de alimentação especial ou que têm algum tipo de alergia, né? Principalmente aquelas alérgicas a glúten, né? Que tem toda aquela questão da contaminação. É muito importante também essas pessoas estarem mais atentas nesse período, principalmente nessa questão de comer fora, nesses bloquinhos, para evitar qualquer tipo de problema que venha a surgir? Com certeza, né? Essas pessoas têm que ter o cuidado redobrado, principalmente as que são alérgicas, porque a gente não sabe como foi feito aquele alimento, né? Como eu disse anteriormente, você não sabe se teve contaminação com qualquer que seja a sua alergia. Então, se você passa mal, você come um alimento desse e passa mal no meio de um bloco, imagine que trabalho que vai ser, né? De chamar um socorrista ou alguém que lhe ajude, ou você perdeu o seu carnaval, porque você teve que se cuidar. Então, para essas pessoas, o cuidado é redobrado e tem que andar com algumas opções dentro da bolsa, não tem jeito. Para você evitar que você perca o seu carnaval por isso. Então, o cuidado redobrado mesmo. Então, Elias, a gente conversou com a Liz Marinho, que é nutricionista. Ela falou agora sobre essas dicas de alimentação pós-carnaval, dicas para evitar a ressaca, para curar a ressaca, mas principalmente para a gente estar atento à nossa alimentação, que é muito importante para a saúde do nosso corpo, né? A base de tudo. Antes da gente se preocupar em marcar outros médicos e tudo mais, a gente precisa se preocupar com o que a gente está ingerindo, com o que a gente está colocando para dentro do nosso corpo. Então, tem dicas aí para aquelas pessoas que treinam, para como se comportar também nesse pós-carnaval, aí as dicas da nutricionista Liz Marinho.